Vitelli, o que teria que ser determinante num cenário hipotético para que isso de fato se tornasse um conflito em escala global, já que o professor Webel citou aí três potências, né, Rússia, China e Estados Unidos, que teria que acontecer para isso se tornar uma guerra mundial, professor Vitelli, na sua opinião, na sua avaliação? Mas assim, Paulo, na verdade, vamos pensar na Segunda Guerra para responder essa. A Segunda Guerra não começa com o mundo todo envolvido. Você tem a Alemanha nazista invadindo primeiro a Tchecoslováquia, que ainda não era, ainda foi em 38, início de 39. O Chamberlain, que era primeiro-ministro do Reino Unido, e o presidente francês cederam a Tchecoslováquia para o Hitler, primeiro os Sudetos, depois o Hitler marcha sobre a porção ocidental da Tchecoslováquia. Os países só protestam, o Hitler vê que não vão fazer nada e ele invade a Polônia. Começa a Segunda Guerra assim, parecido inclusive com a situação russa-ucraniana agora. Política do apaziguamento. Então você tem a Alemanha projetando poder ali, o Hitler tinha escrito lá no Mein Kampf, lá em 1924, que na verdade a expansão era para o Oriente. O Hitler tinha um acordo com o Stalin, né? Eles dividiram a Polônia, era um pacto de não agressão. Depois o Hitler trai o Stalin, porque no início da Segunda Guerra a União Soviética era aliada dos nazistas. E aí 90% das batalhas vão ser contra a União Soviética, porque a Alemanha pretende crescer para aquela região. Então você tem esse problema. Você tem a Itália, do Mussolini projetando poder sobre o mar Mediterrâneo e a Etiópia, né? E você tem um Japão imperial projetando poder sobre a China e o continente asiático. E aí, num dado momento, esses três eixos, né, eles vão formar, inclusive, um grupo chamado Eixo, que se sobrepõe aos aliados, eles resolvem que eles têm objetivos complementares e passam a atuar juntos. Então, o que nós vemos agora? Nós vemos a Rússia na Ucrânia, a China com ambições no Mar do Sul da China, querendo recuperar Taiwan, projetando poder sobre todos os vizinhos do Mar do Sul da China, negando a eles o direito do mar, né, da Convenção do Direito do Mar de 1982, dizendo que tudo aquilo ali é da China, embora historicamente não seja, e não há direito internacional, que inclusive num tratado que a China assinou, não tem base legal para a China afirmar isso. E nós temos esse conflito do Irã, que é um parceiro da Rússia, que ajuda a Rússia na Ucrânia e fornece os drones Shahed, que a Rússia usa para atacar a Ucrânia. E ainda tem um outro parceiro, que é a Coreia do Norte, que é um estado pária, que hoje tem 50 ogivas nucleares e que faz testes de mísseis sobre as águas do Japão, do mar territorial do Japão. Então você tem conflitos isolados, tem um outro conflito no Sudão, tem conflitos na África, que são alimentados, inclusive, por forças russas, né? O grupo Wagner, agora mudou de nome, virou Africa Corps, fornece armas para países africanos em troca de ouro e diamantes, né? É só olhar para o Sudão, 90% do ouro do Sudão é escoado para a Rússia, em troca de armas. E todos esses conflitos podem se agregar, se fundir num só. E isso seria um cenário de Terceira Guerra Mundial. Estamos lá? Não, não estamos. É possível evitar? Mas é preciso que algumas coisas sejam contidas, né? Alguns desses avanços precisam ser contidos. O programa nuclear iraniano, por exemplo, não interessa a Arábia Saudita. A Arábia Saudita acenou com os acordos de Abraão com Israel, porque a Arábia Saudita é uma potência militar na região, não tem armas nucleares, ela quer ajuda dos Estados Unidos para um programa nuclear pacífico, para fins civis. Então, tudo isso precisa ser analisado numa balança. Ainda não estamos no contexto de Terceira Guerra, mas estamos no contexto de Segunda Guerra Fria, sim, Paulo.